O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando me senti seguro, eu disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, eu fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia e disse: se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, tu és o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém? Que ele está sentado. Os salmos, eles são inspiradores. Só a leitura já nos edifica. E aqui nós temos mais uma vez Davi abrindo o seu coração para Deus. Uma coisa que nós já deveríamos ter aprendido com os salmos é botar para fora aquilo que está na nossa alma. Os poetas antigos, eles não se limitavam em fazer isso. E chegou até nós, né, esses belos cânticos e poesias de Davi. E a gente vê que ele realmente abriu o coração diante do Senhor. Muitas vezes para lamento, gratidão, petição, mas abria, botava para fora. É uma coisa boa que a gente precisa aprender a fazer também. Abrir o coração diante do Senhor. O Salmo 30, ele é um salmo que foi muito estudado já pelos teólogos. E a maioria dos teólogos, eles encaixam esse salmo na trajetória de Davi, na questão do recenseamento que Davi fez. Alguns falam da fuga dele de Salomão, mas a maioria foca no recenseamento, né? E eu gosto também dessa ideia, principalmente respaldada por Spurgeon, né, que era um grande teólogo e pregador. E quando nós lembramos desse fato na vida de Davi, a gente entende algumas verdades fantásticas desse salmo. Eu não sei se vocês já leram, né, está lá em 1 Crônicas, capítulo 21, quando Davi, um Davi já idoso, ele comete também, novamente, um erro. O erro de fazer o recenseamento do povo. E Davi, ele chega para o seu exército, para o seu povo, né, e diz: olha, nós vamos fazer uma contagem de quantos soldados nós temos. Todo rei, ele ia à guerra baseado nos números, porque era a lógica da guerra. Mais soldados, provável vitória você terá, né? Então, os números era justamente algo que dava confiança ao rei. Mas nós estamos falando não de uma monarquia, nós estamos falando de uma teocracia, onde Deus era quem governava aquele povo, onde desde o início números não eram importantes para o Senhor. Basta você ver as histórias, basta você contemplar, né, o que foi o caso de Josué, de Gideão e de tantos outros homens. Números nunca foram importantes para o Senhor, era para o homem. E já na sua velhice, Davi, ele comete um erro. Davi, ele segue o costume dos reis e bate o pé querendo um recenseamento. Quero saber quantos guerreiros nós temos na nossa nação. Ele é confrontado. O próprio Joabe, que era o comandante do seu exército, diz: rei, nós não devemos fazer isso. Isso não vai agradar a Deus. Mas Davi, sendo o rei, tem uma posição dura, com maior peso, e o recenseamento é feito. Só em Israel havia 1.100.000 soldados, prontos, homens prontos para pegar na espada. Só na tribo de Judá, né, eram mais 470.000 homens prontos à espada. Eram números grandes, mas quando o recenseamento é feito, logo depois o Senhor manda um profeta ir confrontar Davi, pelo erro que ele tinha cometido. E o profeta vai e confronta Davi, e fala que haveria punição, porque Deus é um Deus justo.
A escolha de Davi ia trazer consequências. E Davi fala, eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens, porque uma das propostas era ele ficar alguns meses, né, na mão dos homens, dos seus inimigos, poderiam chegar e destruir. E ele escolheu, não, na mão de Deus. E durante 3 dias, houve uma maldição na tribo de Judá e em todo Israel. E só naqueles 3 dias, 70.000 homens morreram. 70.000 homens. Alguns teólogos defendem que uma doença também chegou à casa de Davi. Então a situação estava feia. E certo dia, já no 3º dia, Davi, então ele vê o anjo da morte, né, em cima de uma montanha, que era onde ficava a eira de um homem chamado Ornã, algumas outras versões diz Araúna, e Davi então corre para lá, né, e lá ele faz um sacrifício ao Senhor. Araúna não queria vender, ele disse, rei, pega os bois, pega a terra, o que você precisar para oferecer sacrifício ao Senhor. E lá Davi fala aquela famosa frase, jamais oferecerei ao Senhor algo que não me tenha custo, algo que não exige uma renúncia minha. Então ele compra pelo preço justo aquele terreno de Araúna, e lá ele oferece sacrifício ao Senhor. Aonde ele oferece? Ali então se torna um local sagrado. E claro, futuramente seria o local do templo, onde ele lembra a misericórdia do Senhor, porque quando ele oferece sacrifício, a praga cessa, o anjo da morte para. Davi ele teve umas experiências assim, muito diferentes, né, com o Senhor. E esse anjo, né, é um anjo que ele conseguiu ver. E ele conseguiu ver que aquele anjo da morte estava causando a justiça por causa dos seus pecados. Davi, ele abre o coração, porque ele reconhece que o erro foi dele. Se você ler a história, você vai ver Davi pedindo perdão ao Senhor, perdão a Israel, dizendo, Senhor, homens justos estão morrendo quando eu fui o culpado. Aí ele abre a alma diante do Senhor. E muitos teólogos dizem que esse salmo ele escreveu depois desse momento, trazendo à memória tudo isso o que a história registra. Enfim, é um salmo muito lindo, e como a gente não tem muito tempo aqui de detalhar, eu gostaria de enfatizar as 2 principais verdades, que estão muito claras nesse salmo. A primeira verdade que nós precisamos aprender para as nossas vidas é que Deus, ele muda situações, e muda qualquer situação. Esse é o nosso Deus. Davi ele começa já dizendo, versículo 1, 2 e 3, eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. A ti clamei por socorro e tu me curaste. Tiraste-me da sepultura, estava prestes a descer a cova, mas devolveste-me a vida. Deus muda situações. Ele muda situações de quê? Aqui o versículo deixa bem claro. Deus muda situações daqueles que clamam a Ele. O poder de clamar ao Senhor. Muitos não vê a situação mudando, porque não clama de coração. Às vezes é só da boca para fora. Às vezes é para um alívio de consciência. Às vezes não clamam ao Senhor. Muitos clamam por homens. Deus, ele muda a situação daqueles que clamam por Ele. E quando nós vemos de que situação o Senhor está falando, Ele muda situações de diversas maneiras. Não existe limitação, como nós vimos nos milagres, para o agir do Senhor. Só nesse salmo, nós vemos aqui, qual situação? Perseguição dos inimigos. E Davi, desde muito novo, teve muitos inimigos. Você pode se lembrar já, desde a consagração dele na própria casa. Os irmãos zombando, quando ele vai levar os suprimentos para os irmãos na guerra, riem dele, dizendo, o que tu está fazendo aqui, moleque? Com quem tu deixou aquelas poucas ovelhas? Né? Os irmãos diminuindo ele. Depois, os inimigos de Israel, a gente vê ele matando o gigante Golias, entrando em guerra contra os filisteus, mas os piores inimigos eram aqueles que estavam mais perto dele. Ele se torna músico do rei Saul. E o rei Saul começa a ver que há algo especial em Davi, que é alguém escolhido por Deus, alguém que Deus fez aliança, e Davi começa uma perseguição ferrenha a Davi.
Algumas vezes tenta matar Davi, né? Manda o seu exército caçar Davi como se caça um animal. Davi teve muitos inimigos. Depois nós vemos Davi tendo inimigos dentro da própria casa. A gente se lembra que um dos filhos dele, Absalão, se revolta contra o pai e busca matar o pai. Davi foi um homem que teve muitos inimigos, muitas pessoas querendo destruir ele. Mas em momento algum, Davi se confundiu e deixou de entender que o pior inimigo dele era o próprio Satanás. Irmãos, quando nós olhamos essa passagem de 1 Crônicas detalhado, nós vamos ver o seguinte, que Satanás, o versículo 1 diz literalmente isso, Satanás levantou-se contra Israel e incitou Davi a fazer um recenseamento. Davi sabia que o pior inimigo dele era Satanás, porque tinha muita experiência, era muito habilidoso nas tentações para fazer ele cair. Ele sabia disso. E Satanás queria justamente isso, zombar de Davi, assim como todos os inimigos. Mas depois ele consegue ver o livramento que o Senhor deu para ele. Mudou a situação. Ele tinha errado, ele tinha cometido um erro, ele estava indo para ficar na mão do inimigo. Mas Deus mudou a situação e não permitiu que o inimigo risse e zombasse dele. Irmãos, isso aqui já é uma grande lição para cada um de nós. Eu tenho falado para os irmãos, quem está aliado com o Senhor sempre está na maioria, sempre está ganhando. Porque pode ter certeza que vai se levantar inimigo. O nosso adversário, o diabo que já era adversário de Davi, continua arquitetando contra as nossas vidas. Continua arquitetando coisas para chegar e zombar da nossa cara, jogar coisas na nossa cara, rir de nós. E assim como ele levanta pessoas que estão na mão do diabo e são guiadas pelo diabo para tentar destruir o seu casamento, destruir as propostas divinas na sua vida. E eu lembro, meus irmãos, eu lembro vocês, não se enganem, o diabo ele age sutilmente. Era normal qualquer rei fazer um recenseamento. Se olhar pela lógica humana, que mal haveria nisso? Mas Davi sabia, e Israel sabia, que aquilo era uma ofensa ao Senhor. Porque quando faz o recenseamento, a confiança passa a ser no homem, nos números e não em Deus. Na mesma coisa acontece na maneira do diabo agir na nossa vida hoje, meus irmãos. Não pense que o diabo vai vir te destruir como um monstro, né? Como a Idade Média reproduzia. A Igreja Católica, durante a Idade Média, que pintou essa ideia que nós temos de diabo, um ser com chifre, com cauda pontuda, que anda com tridente para te pegar. Isso aí é mitologia, né? Isso aí é a Idade Média, para assustar as pessoas que eram incautas, né? Hoje, meu irmão, você tem que estar ciente, né, que não existe isso. O diabo ele é muito sutil, sorrateiro. Ele vai te estudando e tenta te pegar no ponto fraco. No ponto fraco. É bem no dia que você brigou com a sua esposa que vai vir uma proposta tentadora, que uma mulher vai visivelmente dar em cima de você. Bem no dia que você brigou com o seu marido, o diabo pega um agente dele e coloca um homem com palavras doces e educadas ao seu lado. É desse jeito que acontece. Desse jeito que acontece. É no momento que você está fragilizado emocionalmente, que ele oferece uma proposta de suicídio, uma proposta depressiva, que ele fica matutando na tua cabeça que ninguém gosta de você, e faz você esquecer de todas as misericórdias, coisas boas que o Senhor fez. Ele fica lá, sutilmente te ferindo. O diabo, ele tem milhares de anos de experiência. Não brinque com ele. Não brinque com ele. Mas o que nós podemos fazer? Se aliar ao Senhor. Porque é o Senhor que permite que o diabo não venha fazer festa em cima do nosso sucesso. Só que se você parar para olhar a sociedade hoje, você vai ver justamente isso. Essa palavra aqui, né? O inimigo se divertindo à custa das pessoas. Homens e mulheres que eram dignos, pessoas de bem, de família, por um vacilo, destruíram tudo que tinham construído. E o diabo está lá, batendo palmo e fazendo festa.
precisamos se aliar ao Senhor, clamar ao Senhor. E esse clamar é justamente estar em oração, é buscando o favor do Senhor, buscando a intervenção do Senhor, porque todo dia, meu irmão, é uma guerra. Todo dia é uma guerra. Esse é o Deus que muda a situação. Quando nós estamos caminhando para a mão do inimigo, Ele muda o quadro e nos livra, e nos restaura. Segunda coisa, questão de doença mesmo, né? Ele diz: Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste a minha vida. Davi está falando claramente que esse é um Deus que tem o poder de destruir qualquer doença, mudar o quadro da saúde de alguém. E se a gente linkar o clamor também à doença, a gente tem um exemplo fantástico na Bíblia, que é o caso do rei Ezequias. Está lá registrado pelo profeta Isaías, capítulo 38. Ezequias, ele é acometido de uma doença mortal, e ele sabia que não ia sobreviver. Isaías vai lá, dá um recado para ele, e o rei, ele se humilha, ele deixa de lado o seu orgulho, a sua altivez, e ele clama ao Senhor: tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida, da minha saúde, cura-me. E na mesma hora o Senhor fala lá para Isaías: volta, e deu um recado para Ezequias, que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. E Ezequias tem a vida dele restaurada. Nós vimos, meus irmãos, aqui nos milagres de Jesus, que o Senhor pode fazer, ainda hoje, Ele pode fazer. Clame por Ele, tenha fé, Ele muda qualquer situação. E algo que eu vejo aqui também fantástico, né, é justamente, Deus muda, até mesmo quando nós somos reincidentes no erro. Quando nós falamos: Senhor, eu não vou mais cometer pecado, não vou mais fazer isso, a gente vai lá, erra, o Senhor, mesmo assim, Ele está disposto a nos reerguer. Eu gosto dessa expressão que Davi usa: o Senhor que nos reergue. Meus irmãos, olha só o erro que Davi cometeu. Davi, ele sabia que não deveria se confiar em homem, em números, em exército. Ele é aquele garoto que derrotou Golias, quando não tinha lógica nenhuma. Um gigante de quase 3 metros de altura, experiente na guerra, com o potencial de derrotar qualquer homem da face da terra. Os soldados de Israel, que eram experientes em guerra, estavam todos com medo, porque viram que não tinha compatibilidade. Era uma injustiça aquilo que estava acontecendo. Mas o menino, cheio de Deus, que não confiou nas suas habilidades, confiou no Senhor, foi lá e derrotou Golias. Mas a velhice, muito tempo de experiência, e aqui eu coloquei, o que o Davi mesmo escreveu: o perigo do orgulho e da altivez. Olha o que ele escreve no versículo 6, 7 e 8. Quando me senti seguro, ou seja, ele olhou para tudo que ele tinha construído, se sentiu seguro, eu disse: jamais serei abalado. E ainda coloca o Senhor no meio da coisa. Ele diz assim: Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Ou seja, o que ele está dizendo aqui no versículo 6 e no versículo 7? Que ele chegou no momento que tinha construído o seu poderio, a sua vida, vencido muitos inimigos, vencido problemas internos e problemas externos, estava super bem. O orgulho se apoderou dele. E ele mesmo diz: jamais serei abalado. E ainda, ele quis espiritualizar o orgulho dele. Ele disse: Senhor, tu me deste tudo isso, ou seja, estou muito bem. Ninguém vai me destruir, ninguém vai me derrubar, ninguém vai me tirar de onde eu estou. E foi justamente ali que ele quer massagear o seu ego e manda fazer o recenseamento. E é punido pelo Senhor. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Nós corremos o risco também da altivez e do orgulho quando nós estamos bem. A crise, ela nos aproxima de Deus. Eu já falei isso para os irmãos. A crise nos leva a buscar o Senhor. Mas quando está tudo bem, quando estamos numa posição de destaque, a gente precisa se esforçar muito mais para buscar o Senhor, porque nada está doendo, nada dói.
E aí, muitos caem no erro de achar que são alguma coisa, que eles que conquistaram alguma coisa, que eles que podem alguma coisa. E vão subindo, e a queda vai ser maior. Isso serve para tudo, até para quem está aqui, como pastor. Quantos pastores têm achado que são alguma coisa, que eles sabem alguma coisa, que eles construíram alguma coisa, e não conseguem enxergar que tudo é graça e misericórdia do Senhor? Vai cair. Cair por quê? Porque Deus quer ver ele cair? Não, porque Deus tem misericórdia da alma dele, para que a alma não se perca. É muito melhor, assim, isso é forte que eu vou dizer. É muito melhor um homem que se corrompeu, né, e que deixou-se o seu orgulho dominar, ele cair na vista dos homens, mas ser reerguido espiritualmente, ser corrigido espiritualmente e ter novamente salvação, do que continuar tudo bem perante os homens, mas ficar fora do céu. Isso é forte, meu irmão. Isso é forte. Isso para tudo. Você que é empresário, você que tem os seus negócios, né, e vai crescendo, vai sendo reconhecido. Quanto maior você é, mais é o risco de ser escravo da altivez e do orgulho. E onde há, né, orgulho e altivez, e o homem, ele toma o centro de tudo, maior o risco do Senhor estar longe disso. Nós precisamos cuidar com isso. O Senhor, ele teve que aqui mais uma vez reerguer Davi, porque ele estava querendo subir no lugar que não era para ele. Colocar no centro da sua vida o próprio poderio de Israel. Então, meus irmãos, isso aqui é fantástico, tá? Lembre-se sempre disso, Deus muda situações. E não importa a idade que você tem, se errou, se caiu na tentação, se pecou, clame a Deus e peça para Ele te reerguer. Haverá sempre consequências, mas a misericórdia dele é muito maior, muito maior. Davi daí diz no versículo 5, é muito maior do que a ira. A ira do Senhor dura um instante, mas as misericórdias dele duram a vida toda. Deus é um Deus que muda situações. E a segunda coisa, extremamente fantástica, que nós vemos aqui, que a dor, ela é passageira. A dor é passageira. Versículo 5, e é o que nós vamos embasar bastante aqui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria irrompe ao amanhecer. Irmãos, o choro faz parte da vida humana. O choro de lamento, de tristeza, de angústia. O choro, como expressão da dor, seja física ou da alma, faz parte da vida do ser humano. Tá? Nós estamos aqui falando do homem que era segundo o coração de Deus. Pastor, poeta, rei, músico, tantos talentos, tantas experiências de vida, não foi privado do choro. E se você olhar bem detalhadamente a vida de Davi, que homem sofredor também. O homem segundo o coração de Deus sofreu muito, chorou muito. Esse era Davi. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver muitas pessoas chorando. Muitas pessoas chorando. Você vai ver Esaú chorando porque perdeu a bênção. Você vai ver Jacó chorando. Você vai ver José. Você vai ver Ezequias. Você vai ver Neemias chorando pelos muros. Você vai ver Pedro chorando de arrependimento. Você vai ver gente chorando o tempo todo na Bíblia. Agora, há algumas coisas que nós precisamos aprender a respeito do choro. Porque muitas pessoas só vê o choro como algo negativo. Mas o choro, meu irmão, ele revela que nós ainda somos gente. O choro revela que ainda há sensibilidade ali. É mais perigoso quem não chora. Nos momentos de angústia, de tristeza, que contém o choro, ou que não sente mais a vontade de chorar, porque isso evidencia um coração de pedra. Alguém que perdeu a sensibilidade das emoções.
Se está chorando, meu irmão, há ainda sensibilidade na sua alma. A sua alma está viva. Você é gente de carne e osso. E isso tem também as suas vantagens. Quem não chora é que precisa ficar atento, cuidar, porque provavelmente aí tem um problema. E o choro, principalmente nos momentos de crise, tristeza, angústia, ele é uma válvula de escape. É bom chorar. Sabe quando o coração está apertado? Não existe remédio melhor do que você ir para o quarto, dobrar o joelho e chorar. Chorar. A gente precisa deixar cair por terra alguns mitos a respeito do choro. Porque tem muita gente, né, que pensa que chorar é para fraco. Né? Você vê esse discurso na sociedade, principalmente, né, esse mundo tão machista. Para os homens isso talvez pega mais, né? Ah, não chora. Isso é de norte a sul do Brasil. É desde os gaúchos até os nordestinos, né? Ensina o filho, não chora, menino não chora, homem que é homem não chora. Irmão, pelo contrário. Quem é forte é que chora, porque não tem medo de expor os seus sentimentos, as suas emoções. E seja o choro de tristeza ou o choro de alegria, porque tem choro de alegria. Eu, quando nasceu os meus 2 filhos, eu estava lá, né, na mesa de cirurgia, porque foi cesárea nos 2 casos, mas eu chorava, né, no nascimento. Não tem como você ver algo tão lindo no nascimento de uma criança e não se esbaldar em lágrimas. Chorei muito, choro de alegria. Davi está falando aqui de choro de tristeza, mas tudo evidencia o quê? Que há uma alma, que há sensibilidade ali. E a gente precisa deixar cair por terra isso, que chorar é vergonhoso. Chorar não é vergonhoso. Eu até falei para os irmãos, né? Quando nós choramos de angústia, Deus, Ele para nos ouvir. Você lembra que eu falei para os irmãos? Deus para diante de uma lágrima, porque as lágrimas, elas evidenciam a pureza dos nossos sentimentos. A gente consegue muito bem falsificar um sorriso. Está tudo bem contigo? Tudo bem. A gente falsifica palavras, a gente falsifica a fisionomia. Agora, se correr uma lágrima, ali há uma expressão autêntica de emoção. E o Senhor valoriza isso. E o Senhor valoriza isso. As lágrimas. E nós precisamos aprender a chorar mais. Chorar mais. Sair do rótulo da sociedade que nos incentiva o tempo todo a aparentar forte, bonzão, sorria sempre. A gente precisa parar de camuflar emoções e sentimentos, porque muitas vezes nós perdemos de crescer por causa disso. Muitas vezes nós perdemos de crescer por causa disso. Medo, se a pessoa me ver chorando vai pensar que eu sou fraca. Se lá em casa me verem chorando vão pensar que eu sou fraco. Daí tem gente que só chora no chuveiro, né? Tem gente que só chora na hora de dormir. E daí você vai passando uma imagem para os teus filhos que quem chora é fraco. Teu filho já te viu chorando, meu irmão? Inconscientemente a gente não chora na frente das pessoas que a gente mais ama, porque a gente acha, não, eu vou aparentar que eu sou fraco para o meu filho, não posso fazer isso. Mas inconscientemente você está dando continuidade a essa tradição de camuflar sentimentos, falsificar sentimentos. E o seu filho, no momento de angústia dele, se ele tivesse aprendido que podia chorar, ele ia correr para ti, ia chorar na tua frente. Mas como nós ensinamos o contrário, que quem chora é fraco, ele vai repetir isso, vai chorar sozinho. Ou vai buscar uma outra pessoa, né, que vai tentar compreender ele. Precisamos aprender a chorar. Aprender a chorar. Porque chorar faz parte da vida. Ninguém vai passar por essa vida e não vai ter lágrima nos olhos. Não vai sentir a dor. Nós vamos sentir dor, faz parte da vida. Agora, a gente precisa aprender a chorar, sabendo que há uma bem-aventurança para aqueles que choram, porque no Senhor há consolo. Jesus disse, bem-aventurados que choram, serão consolados. O Senhor é o nosso consolo. Mas o que mais me alegra aqui, é que Davi, fantasticamente, ele mostra que
toda dor e lágrimas de tristeza têm prazo de validade. Ele diz, o choro pode durar uma noite. Esse pode ele já está dizendo, não quer dizer que vai. Ele não disse o choro vai durar a noite toda. E aqui quando falo de noite, não estou falando no nosso tempo de 24 horas. Tá? Ele está falando do momento de angústia, do momento de escuridão, do momento difícil. Para alguns é 24 horas, para alguns é 48 horas. Para alguns é 20 anos, 48 anos. Enfim, o choro ele pode durar uma noite. Mas, ele diz, não existe dor que dura para sempre. A alegria vem ao amanhecer. Quando nós vemos, nós estamos saindo ali do estudo que nós vemos dos milagres de Jesus. Você vai ver uma mulher que chorou durante 12 anos por causa de uma doença que ela tinha, do fluxo de sangue. 12 anos durou a noite dessa mulher. Mas a alegria veio quando encontrou Jesus. Nós vamos ver um paralítico de 38 anos, lá que ficava perto do tanque de Betesda, esperando o milagre. A dor dele durou 38 anos. Você vai ver o cego de nascença, o homem que nunca tinha visto a luz do dia. Durou muitos anos, mas um dia veio a alegria. A alegria vem. Então o convite de Davi para todos nós é que nós venhamos chorar, mas chora com a esperança de que o fim não é lágrimas de tristeza. O fim vai vir alegria, e se tiver lágrima, vai ser lágrima de alegria. O choro pode durar uma noite, mas de manhã vem a alegria. E aqui eu acho fantástica a maneira como ele coloca, porque o choro ele pode durar a noite inteira. Mas daí ele não diz, e a alegria poderá vir amanhã. Não, ele afirma, a alegria vai vir pela manhã. De manhã vai raiar a alegria, ou seja, no final, você pode ter certeza que há esperança. No final, a situação é mudada. Se você chora lágrimas diante do Senhor, você pode ter certeza que não são em vão. E lá no final, a alegria vai vir. Davi era um homem de lágrimas, mas ele sabia que o final da vida dele estava nas mãos do Senhor. Deus muda a situação. E não importaria o tempo que ele iria chorar, a alegria certamente iria vir. O tempo passou, meus irmãos, eu queria entrar em tantas coisas, mas eu já vou concluir. A gente precisa ter pelo menos 3 certezas quando nós olhamos para esse texto. Primeiro, é que vai vir tentações, as tentações podem nos fazer chorar, nos fazer sofrer, e a gente precisa estar alerta com o agir do diabo, tentando destruir a nossa vida. A gente precisa entender que a crise, quando nós a enfrentamos, ela não afeta a Deus. Nós precisamos entender isso, saber disso. Nós vamos chorar, nós vamos passar por crise, mas eu quero que você saia daqui sabendo que Deus não entra em crise com a nossa crise. E, claro, no final, não há dor que dure para sempre. Porque o nosso Deus, Ele muda qualquer situação. E se hoje há lágrimas de tristeza, de angústia, de desespero na sua vida, eu, baseado na palavra, profetizo para você que essas lágrimas cessarão. Não tenho aqui competência para dizer quanto tempo vai durar essas lágrimas, mas eu tenho competência para dizer que no final, o Senhor vai trazer a alegria. Amém? Vamos se colocar em pé. Eu quero fazer hoje uma oração por você. A gente raramente chama as pessoas para frente, mas eu quero fazer uma oração por você. Você que quer receber aqui uma bênção, você que está com o coração, quem sabe, apertado, você que precisa ver um milagre acontecer na sua vida, nessa semana, nos próximos dias, eu quero que você venha para frente. Eu vou orar por você. Quero orar por você. Amém. Amém.
Amém. Isso aí. Irmãos, isso. E também você, né, que está passando por alguma tentação, tá? Por alguma tentação, venha para frente também, meu irmão, que eu quero orar por você. Olha, Deus, Ele sonda os nossos corações, Ele nos conhece. Esse passo de vocês virem para frente, vocês estão dando legalidade para o Senhor agir na vida de vocês, tá? Isso é um passo de fé. Isso é um passo de fé em direção ao Senhor. Eu já chorei, irmãos, muitas lágrimas de tristeza. Esse ano mesmo teve uma situação que aconteceu que me chateou, me entristeceu. E algumas noites eu chorei diante do Senhor. Mas com essa esperança que não há situação que o nosso Deus não pode mudar. Ele pode mudar. Ele pode mudar situações quando a gente não vê mais sentido naquilo, não vê mais lógica. Ele pode. E eu sei que o fato de vocês virem aqui na frente, essa atitude de fé, vocês estão dando legalidade para o Senhor abençoar vocês, mudar o quadro que vocês têm aí na mente, o que motivou vocês a vir para frente. Eu não conheço a vida de todos vocês, mas eu conheço esse Deus. Eu sei que Ele faz o impossível. Eu sei que Ele muda qualquer situação. E como diz Davi, Salmo 58, falando de lágrimas, ele diz: Senhor, Tu tem contemplado as perseguições dos meus inimigos, e todas as minhas lágrimas Tu tem guardado. Ou seja, ele está dizendo que nenhuma lágrima é em vão. O Senhor sabe os motivos dela, e Ele vai agir. Ele vai agir. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus, aqui estão, Senhor, esses irmãos e essas irmãs que vieram na frente depois de ouvir a Tua palavra, Senhor, dando legalidade ao Teu agir. Estão aqui, Senhor, abrindo o coração, e Tu sabe o que eles têm passado. Ah, Deus, Tu sabe, Senhor, que aqui tem casos onde os inimigos têm tentado mesmo puxar o tapete, onde os inimigos têm tentado, Senhor, armar ciladas para zombar e ridicularizar os Teus filhos. Aqui, Senhor, Tu sabes que tem irmãos e irmãs que já ouviram não para a solução deste problema. Aqui Tu sabes, Senhor, que tem problemas, Senhor, físicos, de saúde, que precisa ser curado, que a medicina não dá jeito, Senhor, mas nós estamos aqui apresentando a Ti, porque em Ti há esperança, e Tu podes mudar todo o quadro. Aqui, Senhor, tem problemas familiares, Senhor, problemas de casamento. Pessoas precisam ver seus casamentos restaurados. Aqui tem relacionamento com os filhos, Senhor, e Tu sabes que precisa, Senhor, haver nova reconciliação, perdão. Deus, nós estamos, Senhor, dando legalidade para que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Nos mostre, Senhor, quais atitudes que precisamos tomar, mas nós já estamos aqui, Senhor, dando, Senhor, liberdade para agir em nossa vida. Esteja, Senhor, perdoando os nossos pecados, corrigindo os nossos erros, Senhor, reestruturando as nossas vidas, porque como nós cantamos, Tu és um Deus que faz aliança, e nós sabemos que muitas vezes temos quebrado essa aliança, mas Tu nos dá e oferece outra oportunidade. Nós queremos reatar essa aliança, Senhor, pois sabemos que contigo somos maioria. Abençoe, Senhor, os Teus filhos aqui. Eu peço as Tuas bênçãos sobre eles. Esteja, Senhor, sarando feridas, curando corações, e que realmente, Senhor, nós viemos aprender a chorar, saber que as nossas lágrimas, Senhor, diante de Ti, elas são lágrimas que não passam em vão. São lágrimas, Senhor, que mostram que nós ainda temos sensibilidade na alma, e que nós venhamos, Senhor, entender que o cristão, aquele que confia em Ti, chora com esperança, pois o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Deus, amanheça, Senhor, amanheça a vida dos Teus filhos, que eles venham começar a contemplar a alvorada dessa vida. Em nome de Jesus eu peço. Amém e amém. Dá um abraço quem está do seu lado e diga para ele: a alegria vem. A alegria vem, aleluia.